Bem-vindos ao SEAV Notícias, referente à semana de 5 a 11 de julho. Com notícias, eventos e, como sempre, as nossas meditações. E harmonizemos, então, através de uma mensagem cujo conteúdo é comum a toda religião. A mensagem de hoje foi extraída do livro Sinal Verde, ditada pelo espírito André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e intitula-se Em Torno da Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, dando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida em trabalho vinculado ao amor, é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. E hoje, uma companheira de Búzios, Horaci Correia, traz uma mensagem sobre o tema da mensagem de hoje. Ouçamos. Pode haver muita alegria sem que haja felicidade. Houve um tempo distante em que um rico e jovem senhor de muitas terras contemplava os seus domínios no balcão de um dos seus palácios. Lá dentro havia festa, o salão cheio, a orquestra tocando suaves melodias para os bailados que se seguiam ruidosos e cercados de risos e muitos aplausos. Após cada melodia, muitos risos, muitos aplausos. Em sua cozinha, um batalhão de cozinheiras e garçons se esmerava para que tudo fosse um suceder de delícias. Os convidados sorridentes disputavam entre si as atenções dos senhores da casa e, ao mesmo tempo, em surda competição, avaliavam-se reciprocamente para ver quem estava mais elegantemente trajado e concluir qual era o traje mais caro. Diante de tanta alegria, ele pensou consigo: sou um homem feliz. Virando-se de costas para o barulho interno, ele contemplou o silêncio da noite. Viu as alamedas iluminadas por tochas que faziam as sombras bailarem como se ao som da música festiva. De súbito, no jardim mais próximo, o jovem viu o filho de um dos seus empregados, uma criança de uns 5 anos de idade, passeando, sorrindo e brincando entre as flores. A criança tocava as flores, sentia-lhes os aromas variados, afagava-as com o rosto da mãe querida, mas não as arrancava. Vez por outro, chegava até uma árvore frutífera e arrancava um fruto, apenas um, saboreando com muita alegria. Antes de sumir no escuro da noite, a criança chegou mais perto de um canteiro de lírios, conversou com elas, cheirou-as e soltou a mais gostosa gargalhada que uma criança pode dar. Depois saiu, saltitando como uma costa livre e feliz e cantarolando. O jovem olhou aquela cena e, como uma nuvem de tristeza no olhar, concluiu: sou um homem alegre,
Mas ao amanhecer, a festa terá acabado, meus convidados terão ido embora, e as luzes estarão apagadas, e as flores da decoração murchas. Minha alegria estará murcha como essas flores, pois que não é uma alegria verdadeira. Aquela criança é verdadeiramente feliz. Ela tem a liberdade e a companhia da natureza, come só o indispensável e contempla as flores. Não precisa de quase nada para sorrir. Sorrir, sorrir, como gosto disso. Naquela noite, ele resolveu mudar de vida e realmente procurar a verdadeira felicidade. Uma conclusão: podemos ser felizes, muito felizes, com muito pouco da materialidade. Porém, ainda nesse nosso mundo de provas e expiações, um mundo de imperfeições, não são poucos aqueles em que a materialidade é a coisa mais importante de suas vidas. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, num momento de transição, decididamente de transição, para um período de mudança de valores. Quantos nesse momento, nesse nosso mundo, não está aprendendo valores novos, internalizando-os? E para exemplificar, trazemos um vídeo de Stephen Coates, que fala sobre a felicidade, em inglês happiness, mas a felicidade numa perspectiva outra que não aquela da espiritualidade. É a felicidade exclusivamente da matéria. Stephen Coates é um animador e um ilustrador famoso já na web, no mundo virtual. Ele trabalhou em grandes empresas, mas ele constrói vídeos, spots, pequenos vídeos sobre essa temática da materialidade, desta relação do homem com a matéria. Vamos assistir.
Interessante esse vídeo do Steve Kurtz, não? Ele nos fala sobre felicidade, mas numa perspectiva crítica. Ele nos passa um conjunto de informações sem colocar uma palavra, apenas um som de fundo, e que nos permite, a cada um, fazer reflexão sobre esse sentimento chamado felicidade. E aí a gente volta àquele questionamento antes de apresentar o vídeo. Será que é isso, felicidade? Para alguns, até é. Mas nós, espíritas, temos que ter clareza que nós estamos num momento de transição, com modificações acentuadíssimas no nosso mundo atual, né? E é um mundo de provas e expiações. Então, por aqui nós vamos vivenciar momentos felizes e momentos menos felizes, que se alternam. E eles, como se não votam, contribuem para o nosso aprendizado, para as nossas experiências nesse mundo material. E aí, cada um a seu tempo, vai se transformando, vai progredindo, vai evoluindo. Passemos agora à segunda parte, com as informações e eventos da nossa comunidade. Nunca tivemos tanta possibilidade de estudarmos doutrina espírita. Através da tecnologia desses aplicativos que estão possibilitando reencontros, através da virtualidade, do ciberespaço, as casas espíritas continuam a funcionar, não com todas as suas práticas. Seria temerário realizar reuniões mediúnicas por meio virtual. Poderia ser atraído para os templos domiciliares, os nossos lares, espíritos perturbados e ou perturbadores, né? Mas nós podemos fazer nossas reuniões públicas de estudo, não estão sendo realizadas em grandíssima escala. Nós podemos agora participar de várias reuniões. E já se inicia o atendimento fraterno. Enfim, é um progresso para todos nós. E, nesse sentido, lembramos que o informativo digital já está disponível, o boletim da UCEAB do mês de julho, sob a responsabilidade do Luiz Cláudio Furtado. Basta solicitar por um desses 2 e-mails. Passemos ao nosso desafio bibliográfico, que, na verdade, é uma maneira de fazermos indicações bibliográficas para todos
que assistem esse Notícias. Essa referência, enviada pela Denise Moraes, nossa companheira, é um livro de bolso, é um livro de autoajuda, de mensagens de autoajuda. São mensagens que visam ao leitor, se for o caso, reencontrar a esperança, a estabilidade, a paz, né? São mensagens de autoajuda. O autor, Lorival Lopes, é um paranaense radicado em Brasília, um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida lá de Brasília, o CVV. Isso ocorreu lá no final dos anos 70, segundo as informações que me passaram. Mas em 1980, Lorival então, participa da criação do Central de Paz do Otimismo, que, na verdade, é um CVV com outro nome. Ele já publicou 14 livros, com quase 3 milhões de exemplares, bem significativo. O segundo livro, História do Espiritismo, é do nosso companheiro lá de Ribeirão Pires, o Fábio Dionísio. Esse livro ele faz um retrospecto, o título já exprime isso, né? Da evolução do espiritismo, desde lá da época do professor Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, até os dias de hoje aqui no Brasil, né? Então, ele é rico em informações sobre o espiritismo, não só no Brasil. Fábio Dionísio, ele é um engenheiro, mas dedicado intensamente à doutrina espírita, ele é palestrante, escritor e editor. Ele preside o Centro Espírita Recanto de Luz, ao qual está ligado o pronto-socorro espiritual Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires, São Paulo. Ele é fundador da editora, que leva o seu sobrenome, e edita lá na sua cidade o jornal Folha Espírita Caibar Chuto. Muito obrigado, Fábio, pela contribuição frequente sua. Aos poucos vamos apresentando os livros. E na próxima sexta-feira, 10 de julho, sexta-feira agora, às 8 horas, estreia mais uma atividade em nosso canal, que é a sessão Espiritualidade e Ciência, envolvendo a apresentação de vídeo palestra ou mesmo os filmes aqui em nosso canal. Toda sexta-feira, segunda sexta-feira do mês, apresentaremos, então, essa é a nossa proposta, uma videopalestra ou um filme. Nessa sexta-feira, será a vez do nosso companheiro Mário Borba, um médico cardiologista lá do Rio Grande do Sul. Ele preside o GENCA do Rio Grande do Sul. O GENCA significa Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular e é ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existem vários GENCAs no Brasil. O Dr. Mário Borba vai nos apresentar uma palestra sobre espiritualidade na pandemia e após. Participemos, então. Passemos agora aos informes da pandemia. No Brasil, ultrapassamos 1.500.000 casos de contaminação. O Rio de Janeiro se aproxima dos 120.000 casos. Na nossa cidade, Saquarema, o painel da prefeitura indica 376 casos confirmados. Esse painel é extremamente didático. E agora, parabéns mais uma vez aos técnicos da prefeitura que estão elaborando esse painel, ele está sendo atualizado diariamente. E eu estou podendo apresentar os dados de 3 de julho, quando é feita a gravação desse Notícias. São 376 casos confirmados, a maior parte dos casos nesses bairros, olha aqui embaixo, por bairro, Bacaxá e Porto da Roça. A idade, a maior parte dos contaminados são jovens, estão na faixa de 30 a 40 anos. Nós já tínhamos falado isso aqui anteriormente. Infelizmente, os óbitos, a maioria, mais de 80% dos casos, são dos idosos. Né? E a maior parte dos contaminados são do sexo feminino. Olha que singular isso, né? Os dados da Secretaria Estadual de Saúde nos permitem avaliar o que está acontecendo na Baixada Litorânea, especificamente
na nossa região, né, nos municípios limítrofes, que são fontes de contaminação no nosso município também. E aí chamamos a atenção para Maricá, que chega quase a 1.400 casos. Está numa ascensão muito rápida, né? Rio Bonito, 506. Todos têm ascensão, subida de contaminação. Tanguá, 378, 365 e Saquarema, pela Secretaria Estadual de Saúde, 330, Secretaria Municipal, como já falamos, 376. Mas o importante, veja, o gráfico para Saquarema. Olha a linha de tendência, aí de subida, ó, de crescimento, bem acentuado agora, que já tínhamos comentado, que tem a ver com o clima, é o inverno que favorece as viroses e, sobretudo, as práticas sociais. E aqui, então, cabe uma reflexão, que eu diria nem espiritual, seria espiritualista. Ela é mais ampla, para todos aqueles que acreditam em algo além da matéria. Sabemos que temos um planejamento encarnatório antes de encarnar nesse mundo. Mas não é um planejamento determinístico, pois o espírito tem uma característica fundamental, né? O espírito é o ser inteligente do universo, mas, através da inteligência, ele escolhe. Ou seja, o apamágio do espírito é a inteligência e o livre-arbítrio. E cada espírito aprende, se desenvolve intelectual e moralmente em velocidades diferentes. Então, há uma diversidade. Um espírito não é igual ao outro. Então, encarnamos nesse mundo, que é um mundo de imperfeições, é um mundo de provas e expiações. Então, através do nosso livre-arbítrio, vamos fazendo experiências na matéria. E vamos aprendendo em velocidades diferentes. Consequentemente, o nosso progresso não é igual ao outro irmão. A nossa evolução não é igual ao do outro irmão. E aí, temos que considerar, ter muito claro isso, que as atitudes científicas, elas são determinadas por fatores espirituais, culturais e contextuais. Alguns grupos de espíritos, então, nesse momento, que vivenciamos essas práticas sociais que estão gerando confrontos, alguns espíritos, eles acreditam, está internalizado neles, que essas práticas, o uso de máscara, o confinamento, o distanciamento social, ou a preocupação com os idosos, com aqueles grupos de risco, ou mesmo qualquer outro tipo de coisa que esteja lhe perturbando, é uma afronta à sua liberdade, é um trago à sua liberdade. Então, todas as suas práticas vão ser em função desses valores. Então, não serão informações factuais, científicas, ou mesmo a verificação da quantidade de idosos que está sendo desencarnado. Dos desencarnes, a grandíssima maioria são das pessoas em grupo de risco, também são jovens. Portadores de doenças crônicas são de risco. Os idosos, pelo próprio catabolismo dos seus corpos materiais, são também de grupo de risco. Então, essas informações não vão convencer esse grupo de pessoas a se engajarem no processo de controle da pandemia. E isso nos leva ao entendimento maior que Jesus nos trouxe, da benevolência, da indulgência, do perdão. Ah, mas vai chegar um momento que vai prejudicar tantas pessoas? Sim, já aconteceu isso no nosso país. Na época do Oswaldo Cruz, já narramos isso aqui no Notícias anterior. E aí serão as medidas daqueles que detêm o poder naquele local. Que aí vai se buscar uma solução. E essa solução virá de uma forma ou de outra. Porque os ciclos têm um vírus. Quando chegar a primavera, evidentemente, a virose não vai estar no padrão que está agora.
Mas se nós pudermos proteger e evitar óbitos, por que não? Vamos fazer a nossa prática, aquilo que repetidamente aqui colocamos. Amar ao próximo como a ti mesmo através de atitudes. E essas atitudes são tomadas em função dos valores espirituais, dos valores culturais e contextuais de cada um de nós. Passemos agora às informações da nossa comunidade espírita. Mas continuamos nesse mesmo tom, porque o Conselho Estadual, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota no dia 28 sobre a questão da postura frente à pandemia das casas espíritas. Nessa nota existem 2 parágrafos em negrito e sublinhados, e que nós fizemos uma síntese. Diz lá, a posição do SERJ é manter as regras de distanciamento e a suspensão das atividades presenciais. Pedimos, então, que nos guardemos em nossos lares, que são templos, se possível. E aos idosos e demais irmãos em riscos, os jovens que são portadores de doenças crônicas, que se esforcem mais um pouco e continuem a assistir online às atividades, o que a grande maioria tem feito. E, mais recentemente, a FEB também publica uma nota, agora na quarta-feira, 1º de julho. Resumidamente, buscando zelar pelo bem-estar dos frequentadores e colaboradores, a FEB manterá a suspensão de suas atividades presenciais até 31 de julho, diante do estágio atual da pandemia. Prosseguirá com suas atividades virtuais que promovem o estudo e a prática e a divulgação da doutrina espírita, na mesma linha do CR. É o bom senso, é a racionalidade, né? Quais são os estudos dessa semana, então? Na próxima quinta-feira, retorna ao canal nosso companheiro, o Luiz Cláudio Furtado, fazendo mais um estudo do Evangelho, com um estudo denominado Fé, Mãe da Caridade e da Esperança. Quinta-feira, 9 de julho, às 20 horas, 8 horas da noite. E no sábado, também retorna ao canal nossa companheira da Casa de Caridade, lá no Rio de Janeiro, Denise Duarte, sábado, 11 de julho, às 17 horas, 5 horas da tarde, com um estudo intitulado Há Dores Lá Fora. De informações é só. Passemos agora à nossa prece dominical. Lembrando que os slides que se seguem à prece dominical, hoje realizada pela nossa companheira Aparecida Agostinho, eles têm uma velocidade menor de apresentação, que é para disponibilizar quem desejar manter-se em estado de prece. Vocês perceberão que muito daquilo que é colocado é extraído da nossa mensagem de harmonização. Querido amigo Jesus, nesse momento aqui estamos, finalizando mais uma semana, neste ano em que estamos passando por essas experiências de aflição. E aqui estamos, Senhor, elevando os nossos pensamentos a Ti, ao Pai maior, para que possamos conquistar as melhores vibrações, o amparo e a proteção para cada um de nós que nesse momento luta contra as adversidades inferiores. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos vivenciar tudo isso com a serenidade maior, com o amor necessário, para que possamos enviar a toda a nossa humanidade os nossos pensamentos de amor, de ajuda, de tolerância e compreensão, para que num curto prazo de tempo, ou que seja mais longo, estejamos prontos, Senhor,
para cumprir os seus ensinamentos. Ninguém vai ao Pai se não passar por ti. E aqui estamos, Senhor. Auxilia-nos nesse momento e que a sua luz possa também iluminar toda a nossa humanidade. Todos esses nossos companheiros que ainda se encontram desenfreados, ainda com os pensamentos voltados para a vingança, para a ganância e para tudo aquilo que impede a penetração do amor em seus corações. Obrigada, Senhor, por esta manhã e auxilia-nos a todos com a graça de Deus.